Sou o Dr. Marcelo Tanus. Então, falamos um pouquinho o que significa premium, o que é o conceito de lentes premium, que no dia a dia eu acabo não usando, eu acabo falando em correção de presbiopia, correção da visão intermediária, vamos falar assim, né? Então, quando eu falo que a gente vai tirar a lente natural do olho, que é o que está ali, às vezes mostro um desenho, até um modelo do olho para o paciente, para entender que vai tirar a lente natural e vai entrar uma lente artificial, e que hoje existem lentes que corrigem essa visão para intermediário, perto, longe, claro que dependendo de cada paciente, ou até mesmo da sua indicação ou contraindicação, que a gente vai falar daqui a pouco. Estou falando de novo um pouquinho de história. A lente, as primeiras lentes que realmente são multifocais, vamos falar assim, são as lentes refrativas, né? Então, aí as marcas lançaram essas lentes que tem um anel de visão para longe, para perto, uma faixa, né, de visão para longe e para perto, e dependendo do tamanho da pupila, você consegue enxergar bem de longe, de perto, e que aqui no Brasil, mais ou menos nos anos 2000, começaram a se proliferar. E a gente vai falar um pouco de seleção do paciente, porque para esse tipo de lentes premium, a gente tem que ter olhos premium também, né? Então, hoje é muito comum o cliente, o paciente vir falar, doutor, eu ouvi falar, minha prima colocou, minha vizinha colocou, e eu também quero colocar. E a seleção desse paciente, eu acho que alguns já têm algum contato com cirurgia refrativa, tem que ser mais ou menos como da cirurgia refrativa. Então, a cirurgia refrativa, quando algum amigo, algum vizinho, algum conhecido vem e fala assim, eu queria operar meu grau. O que a gente fala a primeira coisa? A gente precisa fazer alguns exames para ver se você pode ser operado. Infelizmente, não é uma cirurgia para todo mundo. E as lentes multifocais, vamos colocar todo mundo na mesma cesta e chamar de lente multifocal. Aí eu estou colocando lentes de foco estendido, lentes difrativas, lentes bifocais, que ainda existem no mercado e trazem uma boa resolução. Então, vamos colocar todo mundo na mesma cesta, chamando de multifocais. Então, quando o paciente vem e fala assim, eu queria me operar para ficar livre do óculos, ou eu queria operar catarata e já aproveitar, não ter que usar mais óculos, depois então, a gente precisa fazer a mesma resposta que a gente fala para refrativo. A gente precisa ver se seus olhos têm condições de colocar esse tipo de lente. E quando a gente fala lentes premium, exige um exame premium também. Não adianta a gente fazer um exame meia boca, vamos falar assim, e querer colocar uma lente premium num olho que não é tão premium assim. Toda hora eu vou falar e vou repetir, por quê? Porque às vezes é muito comum a gente ouvir assim, mas eu já coloquei casos assim e tive bom resultado. Eu acredito nisso e existe mesmo essa exceção, né? Então, o fabricante, quando programou uma lente dessa, projetou uma lente dessa, é para um olho, vamos falar, normal, não doente, né? Além da catarata ou além da presbiopia, não ter outra doença, né? Então, muitas vezes, eu vou dar exemplos aqui que eu não colocaria a lente, mas talvez vocês vão ouvir aí e falar assim, eu trabalho com um médico que coloca em todo mundo e fica bom. Tudo bem, não vou discutir isso. Mas o que eu quero dar uma dica aqui são para médicos que não colocam esse tipo de lente e querem se dar um passo a mais, querem se aventurar, vamos falar assim, colocando uma lente dessa. Então, a primeira coisa que a gente começa é com a refração, né? Aquela coisa básica de, às vezes, por exemplo, numa faco refrativa, eu gosto de avaliar, por exemplo, a acuidade do paciente sem grau nenhum, tanto longe como perto, até para ter uma ideia de como pode melhorar esse paciente. O óculos que faz e o tipo de óculos que faz. Então, por exemplo, qual óculos que ele usa? Ele usa só um óculos de perto pendurado, que de vez em quando ele põe um óculos de perto? Ou, por exemplo, ele usa um multifocal, como eu, que fico o tempo todo de óculos. Avaliar a questão do eixo do astigmatismo, por exemplo. Isso comparando com o grau que ele está hoje e até comparando com os exames que a gente vai falar, por exemplo, de uma topografia. Vamos ver, por exemplo, o paciente no óculos tem um eixo a 90, na topografia está batendo a 90, e na biometria também está batendo a 90. Puxa, então realmente o eixo daquele paciente é 90, isso me ajuda, me dá uma segurança melhor para indicar uma lente com melhor resposta, melhor resultado.
qual o tipo de dependência do óculos. Então, tem paciente que enxerga mal, se acostuma a enxergar mal e vive assim, sem problema. Então, a gente vai trazer muita melhora para esse tipo de paciente. Já para o paciente que usa o multifocal o tempo todo, talvez seja mais exigente do que um paciente que às vezes tira o óculos, fica com óculos de leitura pendurado, né? Então, esse é um perfil de paciente, um perfil de uso do óculos que ele pode ter, né? Comparar com a refração que está hoje. Então, não é incomum a gente ver, vocês sabem, que às vezes a catarata pode miopizar, diminuir aquele grau, aumentar a miopia, diminuir a hipermetropia, né? Então, isso tudo a catarata pode fazer. Isso é importante. Esse primeiro exame de refração, avaliando a acuidade visual com ou sem correção, também pode ajudar nos casos de facorefrativa, que hoje é uma realidade. A superfície do olho, né? Então, não dá para falar, como na questão da refrativa, não dá para falar em cirurgia de catarata com lentes premium sem avaliar a superfície, sem avaliar um break-up time. O que é break-up time? Pincar uma fluoresceína, esperar ali, ver como é que está aquela superfície do olho, a córnea, o tempo de quebra daquele filme lacrimal, né? Por exemplo, avaliar se você está gerando dúvida, você está vendo que é um olho mais seco, que a quebra do filme lacrimal está sendo menor que 5 segundos, às vezes partir para um teste de Schimmer, ver a produção da Lycon daquele paciente, né? E até ver se já não tem algum sinal de olho seco, por exemplo, uma ceratite ou alguma coisa do tipo, né? Uma ceratite contata, que já chama a atenção e que pode ter muita perda de qualidade de visão. Alguém quer falar? Que pode ter muita perda de qualidade de visão numa lente, por exemplo, difrativa, que é aquela que tem os anéis. Não é incomum o paciente que não tem olho seco poder desenvolver o olho seco depois da cirurgia de catarata, ou que já tem olho seco piorar o olho seco depois da cirurgia de catarata. Isso pode ser transitório, pode durar às vezes 3, 6 meses ali, depois melhorar, né? Isso é bem comum a gente ouvir no consultório, mas como pode ser uma coisa definitiva, que ele já tinha antes, que você não diagnosticou e que piorou os sintomas. Isso por quê? Porque na cirurgia a gente pode ter uma quebra do nervo, né? Então a gente com as incisões, cortar o nervo corneano e diminuir o filme lacrimal, instabilidade do filme lacrimal, fatores ambientais, como hoje muito telas, ar-condicionado, tempo seco, nosso inverno, por exemplo, aqui em São Paulo, a qualidade do ar fica pior, né? Os colírios do pós-operatório, ou até os colírios que o paciente pode usar no glaucoma, pode piorar a superfície do olho e deixar um olho seco. Então, isso já chama atenção em relação ao pré e o pós-operatório. Aí, alguém quer falar? Não. A inflamação da cirurgia, mesmo como a questão da luz do microscópio, a iodopovidona que a gente usa na cirurgia, tudo isso pode piorar aquela superfície e, às vezes, já piorar um quadro que já exista como olho seco. Na córnea, o que a gente avalia? Eu indico fazer uma topografia, mesmo que às vezes a qualidade da topografia não seja a melhor, né? Então, cicatrizes de córnea, como a gente vê, não sei se vocês conseguem ver minha seta aqui, um caso de ceratotomia, que tem muitos cortes, sinceramente, eu não indicaria uma lente difrativa nesse paciente. Cirurgias prévias, como uma cirurgia refrativa, que a gente vê provavelmente pós uma ablação miópica, então eu não indicaria também uma lente difrativa, dependendo de como está essa centralização da ablação, o tamanho da ablação, e às vezes até um ceratopone, né? Então a gente vê aqui, às vezes, como eu falei, vocês vão ouvir médicos falando assim, olha, eu coloco lentes multifocais em ceratopone e tenho ótimos resultados. Tudo bem, eu não vou discutir com isso, mas o que eu quero é indicar para um médico que nunca colocou uma lente dessa, ter bons resultados, o paciente satisfeito e o médico feliz com a nova tecnologia. Então, claro que a gente vê uma topografia regular, mesmo que ela seja contra a regra aqui ou a favor da regra, tendo uma topografia melhor, ótimo sinal. Uma topografia também muito irregular pode ser sinal de olho seco, como a gente falou, né? Então, o olho seco pode ser um sinal na topografia. As alterações de eixo também podem ser um sinal de olho seco. Então,
no óculos é a 90, na biometria está 135, no topógrafo está a 40. Então, toda essa variação pode ser um sinal de olho seco que o paciente tem aí e às vezes precisa melhorar essa superfície. O cristalino, zono e pupila. Então, eu coloquei tudo mais ou menos junto. Por quê? Porque alterações zonulares, como aqui, por exemplo, uma fragilidade zonular importante, né? O cristalino já luxado aqui, né? Subluxado, corectopias. Então, isso tudo são alterações que podem afetar o resultado. Então, por exemplo, se eu colocar uma lente trifocal, por exemplo, aqui, e ela ficar descentrada, vai ter um prejuízo na qualidade de visão. Aqui, por exemplo, uma pseudoesfoliação, que existe um risco grande de ter uma descentração, até uma desinserção com o tempo, talvez não sei se seria o melhor caso para colocar uma lente difrativa, né? Um detalhe que às vezes a gente pode não prestar atenção é o tamanho da pupila. Então, as lentes difrativas que têm os anéis são dependentes do tamanho da pupila. Se a pupila, por uma pupila muito grande, por exemplo, maior do que 4 ou 5 milímetros, uma pupila muito pequena, né? Então, uma pupila de 2, 2,5, menor que 2, 2,5, existe um risco de insatisfação, porque aquela lente não vai funcionar bem em situações de leitura, com mais ou menos luz, né? Então, o ideal seria uma pupila aí de 2,5 a 4, né? No mesópico. Então, é aquela situação que você apagou mais a luz do consultório, ainda tem a luz, ainda tem algum foco, mas que aquela pupila... E alguns biômetros dão esse tamanho para a gente, ou alguns topógrafos, ou até tomógrafos de córnea, dão esse tamanho da pupila. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Qualquer coisa que eu fiz? Questões do nervo óptico e da retina, né? Então, como a gente falou de olhos premium, né? Doenças da retina, então, podem afetar o resultado desse tipo de lente. Ah, mas Marcelo, repetindo o que eu estou falando desde o começo. O meu vizinho aqui, ele põe lente multifocal em todo mundo, buraco de mácula, degeneração de mácula, membrana retiniana, e fica bom. Ótimo, tudo bem, não vou discutir com ele nem com você. Mas para ter um bom resultado, melhor que ter uma retina boa, uma retina saudável. E para esses casos de lente que você está programando uma liberdade do óculos, um resultado bom, ou até uma cirurgia faco-refrativa, eu sugiro fortemente que façam um OCT da mácula. Ah, mas Marcelo, pô, meu olho não é um OCT, eu faço um fundo de olho que ninguém faz, eu não preciso fazer OCT. Às vezes um detalhe pode passar desapercebido, uma membrana epirretiniana pequena que não deu para ver bem, até mesmo uma escavação do nervo óptico que pode trazer um risco para um glaucoma, diminuir a sensibilidade para esses pacientes com lentes difrativas, pode ser ruim, né? Pode trazer um resultado ruim. Recentemente, uma paciente veio para fazer uma faco-refrativa, tentou lente de contato, não deu certo, ela tinha mais 2, mais ou menos, para longe, de perto quase 5 graus, né? E quando a gente foi ver, ela tinha um antecedente de olho seco e uma suspeita de glaucoma, que ela sempre fazia os exames, porque ela falava, olha, doutor, já cheguei até a usar colírio para glaucoma, parei uma época, tive escavação. Então, nesse caso, eu preferi, para ter melhor resultado para ela, pensando a médio e longo prazo, não colocar uma lente difrativa, né? Colocando uma lente de foco estendido e ela ficou feliz, claro, explicando as limitações. Então, falando, olha, uma foco estendido, provavelmente, em alguma situação com uma letra menorzinha, um detalhe, um trabalho manual, pode ser que você use um alcance de descanso aí de mais 1,5, mais ou menos, que vai te trazer conforto e melhora. Então, todas essas doenças que podem afetar a retina, a mácula ou até o nervo óptico, antecedente de retinopatia diabética, um risco de ter uma retinopatia diabética. Às vezes, hoje, o diabetes do paciente está compensado, está no limite, mas quem sabe daqui 5 ou 10 anos não piora, né? Então, doenças hereditárias da retina, descolamento de retina que possa ter afetado a mácula, né? De repente ter tido uma mácula óbvia, você achar que a catarata está justificando, e quando você coloca uma lente trifocal, por exemplo, o resultado fica ruim, né?
A questão da biometria. Então, esse é um detalhe que às vezes a gente passa para quem foi na Brasca, ou para quem vai em congressos, em aulas de catarata, é uma coisa que a gente bate muito e hoje a biometria está muito confiável, trazendo ótimos resultados. Então, para uma lente de multifocal premium, se quiser chamar, tem que ser uma biometria ótica, porque mesmo os biômetros óticos mais antigos têm boas medidas, né, bem confiáveis. Mesmo que você pegue esses dados da biometria, Marcelo, a biometria que eu uso, um biômetro, ele é super confiável, mas ele só tem fórmula antiga. Então, pega esses dados e jogue nas fórmulas de última geração, na Barrett, na Keyley, na Ivo, na Peer. Então, são fórmulas que trazem melhor confiabilidade, melhor resposta, ou até mesmo, como é gratuito, você pode comparar todas elas, né? Então, isso é importante. Se há dúvida nas medidas, como eu falei, por exemplo, dúvida das medidas ceratométricas do biômetro. A biometria não está batendo com o óculos dele, que não está batendo com o topógrafo. Então, talvez avaliar novamente a superfície do olho, né? Tudo isso é importante. Repetir as medidas. Então, às vezes você fez a biometria num dia que não está legal, você pode tratar aquele olho seco, melhorar um pouco a superfície daqui uma semaninha, repetir a biometria. Se você não confia no seu biômetro, ou você está no serviço que só tem biômetro ultrassônico, pedir o exame fora, né? Faz o exame fora e você recalcula até mesmo com os dados da lente que você vai usar, porque às vezes vem um resultado com uma lente de uma marca X, mas você vai usar uma lente da marca Y. Isso muda, isso é importante prestar atenção, né? Se de repente tem uma catarata avançada, uma opacidade de córnea, algo que não deu uma confiabilidade na biometria, eu sugiro fortemente refugar, contraindicar a lente daquele paciente. Já tive casos assim, que a catarata era muito avançada, e por conta disso eu achava que só com a biometria ultrassônica não ia ter bom resultado. Preferi colocar uma lente, poderia até colocar uma lente monofocal plus, uma de foco estendido, né? Explicando para o paciente que a medida foi feita da melhor forma possível, mas que existe um risco de às vezes não ficar tão exato como a gente quer, né? Então, nesses casos, a gente pode contraindicar essas lentes que têm anéis. Então, lentes de foco estendida que têm os anéis, ou lentes trifocais, ou bifocais, né? Que exigem um melhor acerto biométrico, né? Na fagocitomificação, na cirurgia, você tem que estar operando, vamos falar, o mais reprodutível possível. O que é o mais reprodutível para quem está aprendendo? Eu sei que tem residentes aqui, e para quem está operando já. Então, Marcelo, a minha cirurgia, meu arroz com feijão, a minha cirurgia está sendo exatamente uma igual à outra. Meus resultados estão bons, com a lentes monofocais, o paciente fica feliz. Tenho complicação uma em cada X casos. Então, eu acho que é hora de você dar um passo a mais. Marcelo, olha, a minha cápsula Rex tem hora que corre, tem hora que eu não consigo terminar a cápsula Rex, a minha incisão tem hora que fica curta, tem hora que fica longa, tem hora que eu acabo tocando a cápsula anterior, o final da minha cirurgia tem sido sofrido, não consigo aspirar o corte. Então, assim, se você ainda está tendo essas dificuldades, eu sugiro esperar um pouquinho, melhorar sua técnica cirúrgica. Isso às vezes demora pouco tempo, com pouco tempo você consegue melhorar. Você pode voltar um pouco, treinar com óleos artificiais, hoje tem ótimos modelos para isso, melhorar um pouco essas dificuldades que você está tendo. Às vezes até pedir uma orientação do seu preceptor, se você está em um período de aprendizado. Mas se não, às vezes você está numa época mais difícil, né? Vamos falar assim, que está tendo mais dificuldade. Então, talvez entrar com alguém que possa te auxiliar, te orientar, ou você gravar a sua cirurgia e mostrar para algum colega, falar, Marcelo, dá uma olhada na minha cirurgia, que eu estou tendo dificuldade toda vez aqui, nessa fase, nessa etapa. Às vezes, discutir um vídeo gravado é muito bom e vai te trazer bastante aproveitamento. Cuidado redobrado com os passos. Então, é uma cirurgia que você vai colocar sua primeira lente premium, sua primeira lente multifocal, vamos chamar assim. Então, cuidado redobrado, tentar fazer com maior delicadeza, com maior esmero ali cada passo, como deveria ser toda cirurgia, né?
Não correr, porque fala assim, Marcelo, eu marquei hoje 3 cirurgias, então eu vou correr rapidinho aqui para ver se eu termino as 3. Não. Esse é o momento que você tem que ter calma e ter bom resultado. Evitar experimentar novas técnicas. Então, o que são as novas técnicas? Marcelo, eu assisti um vídeo na internet, no YouTube, um russo, um indiano, fazendo uma técnica que ele põe a mão assim, assado, ele usa o pré-choque, o pré-slice, e eu queria experimentar nessa cirurgia. Não. Nessa cirurgia você não vai experimentar. Você vai experimentar em outras, que você vai talvez planejar uma lente 3 peças, que se acontecer alguma coisa você está seguro. Mas nessa aqui você não vai experimentar essa técnica. Tá? Experimenta em outras. Tem uma nova curva, tudo isso tem uma nova curva, e evitar complicações. O que a gente quer é sempre evitar que tenham problemas mais sérios e que, às vezes, aquele planejamento daquela lente não possa ser efetuado. Então, às vezes é muito chato quando você planeja uma lente multifocal e, às vezes, você até explica para o paciente, olha, pode acontecer de não ter suporte, de não ter apoio para essa lente e a gente colocar uma lente simples. Tá? Isso é bom avisar. E por isso é bom ter um backup. Então, você ter a sua lente lá, trifocal, multifocal, bifocal, foco estendido, mas você ter uma lente 3 peças no caso de uma ruptura, no caso de uma complicação, você tem que evitar de colocar aquela lente. Marcelo, já opero bem, já selecionei o paciente é o perfil exato de colocar uma lente multifocal. Qual lente usar? Puxa, fui na Brascaras faz um mês, tem 20 estantes vendendo vários tipos de lente, cada representante fala que sua lente é melhor que a outra, eu vejo um médico lá, um speaker, falando que uma lente é ótima, que outra lente é excepcional. Um cuidado que a gente deve ter é o quê? Até o Dr. Liang Jung que falou isso para mim um dia no centro cirúrgico. O Dr. Liang falou assim, Marcelo, o oftalmologista é a única especialidade que ele promete mais com uma órtese do que o próprio corpo humano. Então, se você ouvir um ortopedista falar sobre uma prótese de joelho, ele vai falar, você vai ter que fazer fisioterapia, vai ter que voltar a aprender a andar, talvez jogue bola um dia de novo, eu acho que não vai jogar, eu acho que você vai ter que fazer exercícios de baixo impacto. O que o oftalmologista fala? Não, você vai pôr essa lente aqui, vai pagar por uma lente cara, a cirurgia comigo é perfeita, comigo não tem nenhum problema, eu sou super cirurgião, e você vai enxergar melhor do que você enxergava quando tinha 20 anos. Está errado, eu vou para outro caminho. A gente tem ótimas tecnologias, essa tecnologia vai te trazer liberdade, vai diminuir a necessidade do óculos, talvez tenha que ter um óculos guardado além do criado mudo, na sua mala de trabalho, porque em algumas situações de pouca iluminação pode ser necessário um óculos, mas vai te trazer bastante conforto e qualidade. E aí, como eu falei, tem várias marcas. Não vou falar qual marca é melhor ou pior. Eu acho que o que pode ser melhor para você? Às vezes, avaliar na sua cidade qual dessas marcas, qual desses laboratórios prestam melhor assistência. Qual eu tenho um representante mais fácil de conversar. Qual laboratório na minha cidade consegue trocar uma lente mais rápido se eu precisar? Né? Então, isso é importante. Tem a questão de valor, dependendo do seu perfil de paciente, então você pode optar por uma faixa mais barata ou uma faixa mais cara. Né? E aí, o que pode influenciar? Ou quando você escolher uma marca, o que é importante fazer? Tirar as dúvidas, conversar com colegas, isso o representante sabe muito bem. Quem é o médico que usa aquele tipo de lente? Então, às vezes, o representante vai falar, doutora, quem usa essa lente aqui na cidade, na cidade vizinha, é o doutor fulano. Fala com ele que ele põe 20 lentes dessa por mês. Ele é um cara legal de conversar e eu faço intermedio essa conversa. Puxa, maravilha. Às vezes, você pode assistir uma aula daquela pessoa e gostar daquela marca. Ou você pode pedir até para o seu representante cirúrgico, tem representantes cirúrgicos super bem informados, que te ajudam no cálculo da lente, na escolha da lente, e até sobre alguma questão do paciente. Às vezes eu vejo alguns representantes muito bem informados, te orientam até nessa questão, como assim, doutor, talvez não seja uma boa nesse paciente. Né? Isso tudo é importante, e essa questão do preço, novamente. Então, porque o que normalmente a gente vê um paciente que tem uma expectativa de ter uma correção de presbiopia,
que barra ele? É a questão do custo. A gente está num país em desenvolvimento e, às vezes, o custo barra um paciente desse. Marcelo, queria colocar minhas primeiras lentes, como que eu posso fazer? Eu vou dar uma dica que eu pessoalmente fiz e que eu ouvi dos médicos mais antigos, meu pai, por exemplo, na época que começaram a implantar lente intraocular lá nos anos 80. Então, dividia um pouco a questão do paciente. Então, falava assim, olha, nós vamos colocar uma lente de ótima tecnologia, e aí, ao invés de você cobrar aquele valor da lente com lucro, você pode cobrar só o valor da lente, só o valor de custo para você aprender a implantar aquela lente, manipular aquela lente. O representante pode te ensinar a montar a lente, que isso às vezes é uma questão delicada, né? Então, tudo isso você pode fazer. Ah, mas sou louco para colocar uma lente bifocal, trifocal, foco estendido, mas não aparece paciente. Meus pacientes são mais humildes, não têm condições. Uma hora ou outra, você pode chegar num paciente e falar assim: ó, eu tenho uma lente aqui com valor de X. Vou chutar um valor de uma lente bifocal, R$ 2.000. Pode ser uma lente com esse valor. Ah, doutor, eu consigo dividir com meus filhos e colocar uma lente dessa. Você não vai cobrar o valor cheio do lucro da lente. É para você sentir o resultado, né? Então, isso pode ser um passo que pode te auxiliar. Claro que nas próximas aulas, próximas reuniões, a gente pode falar especificamente, isso vai depender muito de vocês, especificamente de cada lente, falar um pouquinho só de trifocal, falar um pouquinho só de foco estendido, falar um pouquinho só de monofocal plus, essas IRINs da vida, né, que estão muito na moda, que diminui os sintomas de halo e glare, né, isso é uma coisa que a gente pode trazer nas próximas semanas, e eu quero ouvir de vocês isso, né. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Esse são meu e-mail, minha rede social. Queria agradecer a Mariana pelo meu auxílio, pela organização, pela ajuda que está dando. E eu fico à disposição para qualquer dúvida aí. Professor. Oi, pode falar. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho impressão, assim, quando eu vejo o pessoal falando das endófitas de foco estendido, dá uma flexibilizada na indicação, assim, né, em relação aos pacientes que têm ali alguma alteração de brilho, que talvez não tenham uma indicação de trifocal. Às vezes eles, ao invés de partirem direto para uma monofocal e contraindicar uma lente premium, eles indicam uma IDOF. O senhor geralmente faz isso? Tem essa Pode ser uma opção, só que a questão principal aí é o quê? Você não vai prometer toda aquela qualidade de visão. Falou, nós vamos colocar essa lente, porque você tem, sei lá, uma forma de explicar, você tem uma fraqueza na retina, então nós vamos colocar essa lente vai te dar boa visão de longe, de meia distância ali para o computador, para o celular um pouquinho com o braço mais esticado, né? E em algumas situações será necessário o uso do óculos. Então, nessas situações, eu às vezes não contraindico, e às vezes até amanhã depois, se o cara evoluir, com a membrana retiniana piorou, por exemplo, ou o buraco de mácula avançou, casos de alteração da mácula, vamos falar, ou a DMRI piorou, ele está sabendo que pode ter essa situação, né? Outro caminho que alguns médicos fazem é o quê, Eduardo? Ele coloca uma lente monofocal e no sulco ele coloca uma lente de multifocal. Então ele fala assim, olha, se a gente avaliar que está tendo piora da retina, a gente pode entrar e fazer uma cirurgia para tirar essa lente multifocal. Eu não costumo fazer isso, mas eu ouço alguns colegas que planejam isso para a cirurgia, né? Então você coloca uma Supoflex, uma Edon ali, multifocal, você está vendo ali nos próximos 1, 2, 5 anos, está piorando, você pode entrar de novo e tirar aquela lente ali do sulco. Isso pode ser uma opção. Boa. Depois eu queria também, enquanto às vezes surgiu alguma outra questão, é a questão e até se vocês quiserem, a gente já tem alguns temas mais ou menos prontos para as próximas lives, mas se quiserem trazer algum tema, a gente pode debater, fazer uma aula para as próximas quintas, eu acho que é interessante também. Mas o que é importante é colocar isso em mente. Então, para uma lente premium ou para uma faco refrativa, a seleção do paciente tem que ser mais ou menos como uma seleção de cirurgia refrativa, né?
para quem já acompanha, quem já faz cirurgia refrativa, sabe os detalhes que tem que avaliar a continuidade ocular, superfície do olho, todos os detalhes que tem no olho como um todo, vamos falar assim, né? Para você ter um sucesso da lente, né? Como o Eduardo perguntou agora, pode ter casos de um olho, uma retina meio pendurada, um nervo meio suspeito. Claro, isso aí vai surgir com o tempo. Colocar uma tórica no ceratocone, isso aí vai surgir, com o tempo vai surgir esses casos desafiadores. Mas eu acho que é importante para quem ainda não implanta esse tipo de lente, escolher os olhos filé, né? Aquele filezinho, olho bom, o paciente que você percebe que ele não é tão exigente. Claro, tem pacientes que repara aquele detalhezinho e fala, doutor, o quadro está torto ali. Você já sabe que talvez não seja um paciente com lente multifocal. Ou realmente explicar para o paciente. Eu explico para o paciente, falo, olha, vai enxergar o halo, vai enxergar o anelzinho em volta da luz no carro, isso pode acontecer e vai diminuir com o passar do tempo, o senhor vai perceber menos. E às vezes o paciente se convence, ele entende que o que a gente está fazendo é uma gangorra. A gente está dando visão boa de longe de perto, em compensação tem halos e glare. Está dando visão, liberdade do óculos, mas tem um pouquinho de perda de contraste, então fica um pouquinho pior a visão à noite, né? Está dando visão de longe de perto, mas pode ser que para ler na cama ali com pouca luz precise de um óculos. Então, assim, é uma gangorra que a gente vai equilibrando, e isso é importante explicar essas expectativas do paciente, porque às vezes ele acha que vai operar e vai ter a visão de quando ele tinha lá 20 anos, e não, infelizmente não é isso. Fico à disposição, queria agradecer novamente a confiança e o carinho de todos ali.